Olá, tudo bem com você? Estamos começando a nossa live especial do nosso projeto Família Fiel. É a nossa segunda live deste ano e esse tema de hoje é um tema extraordinário. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. É um tema importante para a igreja, principalmente na construção de uma família ideal, não é? O nosso assunto é família, mas hoje nós vamos trabalhar um tema importante sobre o homem e o papel do homem cristão dentro da família e na sociedade. Note que coisa extraordinária. Então, olha, você que está sozinho aí, chame o teu marido, olha, mande aí, chame o teu filho, porque hoje o assunto ele é importantíssimo. E a gente vai ter aqui um bate-papo muito especial. Então, estamos apenas começando. Desejo a você aí um feliz sábado. Desejo a você aí uma ótima, um ótimo final de semana, né? Que você tenha a bênção de Deus na sua vida, na sua família, nas suas atividades da igreja. Esse é um momento especial. Então, eu imagino que você esteja ou em casa ou na igreja, reunido aí com um grupo especial. Eu quero cumprimentar aí os líderes do Ministério da Família que apoiam esse projeto e estão aí engajados com a gente no desafio. Então vai aí um abraço para você que é diretor, para você que é diretora do Ministério da Família. Vai aí um abraço para você que é distrital, regional do Ministério da Família. Vai um abraço aí para você que é pastor também e que apoia de maneira especial. Os pastores aqui da PAC têm um carinho especial pela família e eu quero agradecer de coração o apoio de vocês para esse projeto especial. Enfim, é um momento especial. Então, você já sabe que a gente tem aquele pedido especial. Compartilhe essa live. Você já percebeu que é uma live em forma de podcast, né? Tá tudo certo. A gente vai migrar para esse processo aí também. Estamos com um cenário diferente. É uma live, mas em formato de podcast. Então, você aproveite aí o máximo. A gente vai conversar e a gente vai aprender muito com o tema dessa noite. Eu quero, então, convidar você a compartilhar, a mandar aí para os grupos sociais da igreja, para que as pessoas compartilhem também essa live. E vamos ganhar todos, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de família, a gente sempre fala de assuntos muito importantes e muito relevantes. Que Deus, então, te abençoe. Obrigado aí por estar com a gente. E eu quero começar, como sempre a gente faz, não é? Esse momento especial, pedindo a presença de Deus. Onde você está, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse sábado que chegou. Nós queremos que a Tua bênção esteja sobre nós. E agora vamos conversar um tema muito importante, um tema relevante para a nossa família. E eu quero pedir, Pai, a orientação do Teu Espírito Santo e que a Tua presença esteja conosco e esteja também com todos aqueles que estão participando, que estão assistindo, que estão compartilhando esse momento com outras pessoas também. Que as nossas famílias sejam abençoadas e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te agradecemos e esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, você sabe que toda live que fazemos há um convidado especial e o assunto sempre é importante. E para esse momento especial, eu estou aqui com o meu amigo, o nosso querido amigo doutor Augusto César Maia. Tudo bem, Augusto? Tudo muito bem, quero agradecer o convite de estar participando aqui dessa live e especial, né? Porque ela está com um tema muito desafiador. É muito bom estar aqui. É importante, né? Esse tema é sério e, ao mesmo tempo, ele é desafiador, né? Para quem escuta e para quem fala, né, Augusto? Com certeza. Agora, me diga uma coisa, vamos conhecer um pouquinho. Pode ser que, embora você seja uma pessoa assim muito conhecida, né? É, você tem estado aí apoiando de maneira muito direta o Ministério da Família, daqui, da PAC e de outros lugares do Brasil. Mas vamos aí, as pessoas talvez pela primeira vez estão tendo contato contigo. Quem é o Augusto César Maia? Olha, Augusto César Maia, ele é um ser humano, né? Homem, Homem. está casado, muito bem casado, com a Marli, uma mulher maravilhosa. Temos 2 filhos, o Jabes e a Jemima, e temos aí o desafio de levar a nossa família aos braços de Cristo, né, quando Ele vai retornar. Então somos uma família cristã
E eu tenho aí o privilégio de ter estudado a psicologia, então eu trabalho ultimamente como psicólogo, né? Há uns pouco tempo, 30 anos como 30 anos, psicólogo. Augusto? Uau. E a gente tem contribuído aí com o crescimento das pessoas. É óbvio que você cresce muito com tudo isso, né? E trabalhando especialmente com esse tema, né? Com esse tema da família, com esse tema do desenvolvimento humano, mas da família. Eu acredito muito na família. A família é extremamente importante, né? Para a sociedade, para o projeto da igreja, para o projeto até da pregação da mensagem de Deus, né? É muito, muito pertinente. Agora, você está há 30 anos no exercício, no ministério aí da psicologia. Mas quantos anos casados, Augusto? Casado nós estamos 42 anos, vamos fazer 42 anos. 43 esse ano. Eu conheço bem 43 seus anos, 2 filhos, né? Queridos, muito especiais, não é? sim. E 42 anos casados, né? É realmente uma história, É né? uma história, É é um uma história, é um desafio também, desafio, né? e a gente aprende muito, né? E nesse seu currículo aí de 30 anos de exercício da profissão, né? Você já fez várias coisas diferentes aí, né? Já você hoje faz clínica, mas também você já deu aulas, você é escritor. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Essa coisa de a gente. Eu nunca me contentei só com uma coisa, então a gente vai percorrendo aí os caminhos que Deus abre para gente. E quando eu vim para morar em Artur Nogueira, e eu vim com o objetivo da gente conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? Eu queria estudar um pouco a palavra de Deus, conhecer, porque eu queria juntar a psicologia com a questão da espiritualidade, religiosidade. E eu não tinha esse conhecimento tão profundo. Então eu vim aqui para Artur Nogueira e comecei a estudar a faculdade de teologia, comecei a estudar não com o objetivo de me tornar um pastor, mas para ter o conhecimento. Não cheguei a concluir, mas me deu base para estudar e fazer o meu primeiro livro, que chama Caráter ou Personalidade, né? O que é que o cristão tem que mudar. Naquela época eu tinha uma preocupação vendo no consultório, né, atendendo as pessoas cristãs, que a gente tinha um discurso muito desse contexto, né, que tinha que matar o eu, morrer o eu tem que morrer. E a gente vê muito problemas emocionais, transtornos psíquicos quando a gente desestrutura esse eu, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa. O que é que Deus quer, né? Que a gente, né? Por isso que é personalidade ou caráter. O que é que Deus está querendo mudar na gente? Entendendo que Deus não quer que eu mate meu eu, mas pegue meu eu e coloque, né, sobre a vontade dele e não sobre a minha própria vontade. Sim. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver um trabalho, comecei a dar aula, né? Não NASP e aqui Dinheiro Coelho. E dei aula em várias, até mesmo na teologia, a gente também deu aula lá, e aí a partir daí construí o segundo livro, que se chama Relacionamento Familiar, que é praticamente uma continuação do primeiro, mostrando que a formação do caráter, né, na verdade se dá na família, como é que a gente se forma isso, como é que se forma esse caráter, a importância da família nessa formação, né, e foi aí que a gente começou essas duas áreas, né, tanto a área acadêmica como a área mesmo de escritor, de escrever, né? Legal. É bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? É bom a gente ter essa identificação, né, com a vocação, né, que você tem, né? Você sempre pensou em ser um psicólogo ou isso surgiu em algum momento da tua vida? Como é que foi isso? Olha, na verdade, eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça ao estudar, eu fiz a faculdade de filosofia. Eu sou baiano, então eu fiz na Universidade Católica de Salvador. Na época só tinha praticamente a católica ou a federal. Eu fiz então a faculdade de filosofia e foi muito enriquecedor a filosofia porque faz você pensar, né? E faz você pensar no ser humano, né? Nesse ser humano. Aí eu me casei, né, com a minha esposa aqui em São Paulo, a gente se conheceu, vim para São Paulo, casei e aqui eu comecei a desenvolver um trabalho, né, nessa área de filosofia, mas no Brasil não se tem muito isso, então eu comecei a dar aula, né, aula de tudo, dava aula de matemática, de inglês, dava aula de tudo que era coisa para ajudar. E aí foi uma vez que eu estava dando aula para uma pessoa que estava com problema de matemática e já estava reprovando matemática, e aí eu fiz ele, na verdade eu não tinha esse conhecimento todo de matemática, não tinha, mas convenci ele de que ele era bom de matemática.
E ele se convenceu tanto que ele passou e foi fazer vestibular para ser engenheiro. Aí a mãe olhou assim, mas por que você não faz psicologia? Eu falei, você tem um dom, né, de conversar com as pessoas, influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Foi essa experiência Que que legal. abriu, assim, falou, é uma boa, vou Sempre fazer. tem, né? Sempre tem um ponto de partida, né? Depois de Eu sempre partida. tive curiosidade de saber isso, né? Eu, na verdade, assim, nunca te perguntei esse negócio, mas é interessante, né? Como que tudo começou, né? Tudo começou É nesse uma... sentido. Porque eu tinha essa facilidade. Né? Eu ensinava coisas, mas na verdade eu fazia as pessoas acreditarem que elas tinham condição de. Quer dizer, eu já acreditava no ser humano na época, né? Você é um ótimo persuador, com certeza. Bom, Augusto, o tema de hoje, né? É um tema bastante difícil aí, não é? Pra gente falar, mas a gente precisa falar. A gente tem falado muito aí sobre a mãe, sobre o filho, sobre relacionamento, mas a gente tem falado muito pouco sobre a ótica cristã do papel do homem dentro desse contexto, seja ele familiar ou o contexto da sociedade, né? Então, como a gente tem uma visão cristã, judaica cristã, então a gente vai trabalhar hoje dentro do conceito bíblico, tá certo? Perfeito, perfeito. Esse é o, Esse esse é o é o nosso princípio, referencial. nosso referencial. Então, fique claro aí para quem está nos assistindo ou de repente se despertou para ouvir essa live podcast aí sobre o tema, que a nossa base é a Bíblia, É a Bíblia. certo? É a Bíblia. Então, dentro dessa ótica, nós vamos trabalhar por sermos cristãos e por Perfeito. termos aí essa referência na nossa vida, tá certo? Então, já que é assim, vamos começar então o nosso bate-papo? Podemos? Vamos. Preparado aí? Então, Vamos eu lá. selecionei algumas perguntas aqui, eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: dentro do papel bíblico, como a Bíblia ela define o papel do homem? Perfeito. E antes de responder essa pergunta, eu Hum, queria falar em cima do que você falou, né? A gente está tendo como referência a Bíblia, Cristo, algumas pessoas, mas por que essa referência? Por exemplo, eu busquei essa referência porque eu não estava contente com o modelo masculino que eu tinha. Esse modelo masculino que eu tinha quando eu casei, eu criei sérios problemas na minha relação com a minha esposa e depois até sérios relacionamentos com os filhos, né? Porque você, na minha concepção de modelo, não satisfazia a família, não satisfazia o relacionamento, criava um desequilíbrio, uma disfunção. E é a partir dessa disfunção que eu percebo que tem algo de errado nesse modelo que eu começo a questionar esse modelo. E aí eu vou buscar referências de modelo, né? Eu vou estudar, na época eu já tinha, né, já era formado em psicologia, fui buscar modelos na psicologia e descobri modelos fantásticos na Bíblia, onde Deus mostra modelos que são saudáveis. E a partir desse modelo da Bíblia, eu começo a me reconstruir, né? Começo a reconstruir esse modelo masculino. Tanto é que a minha mulher fala que hoje, 42 anos de casada, ela está casada com outro homem. É outro modelo de pô, que homem, legal né? isso. Não é o mesmo Quer dizer, modelo. você viu em você mesmo essa mudança. Isso. E foi uma coisa que é uma necessidade, não é uma coisa que alguém está impondo, que alguém está colocando, não. É uma necessidade de, olha, esse modelo não é saudável, esse modelo não está bem, não responde bem. Tem gente que responde bem, então ele está feliz da vida, continua. Mas quem está olhando para o seu modelo e querendo mudar o seu modelo, a palavra de Deus traz um modelo saudável, né? Que até o seu pode ser saudável, mas a palavra de Deus também traz um modelo saudável. E é em cima disso, como a gente, no caso aí, né, me tornei cristão, eu fui buscar, tendo como Cristo, a palavra cristão é essa a ideia, né? Tendo como Cristo nosso referência, olhar para Ele, ver como Ele trabalha, né? É que a gente vai buscar isso. E é a partir daí que eu venho fazendo essa pesquisa, né? Entendendo na Bíblia onde está esse modelo. Então, se a gente pegar lá Gênesis, que Gênesis é um livro fantástico, Sim. e eu, como psicólogo, eu trabalho muito o livro de Gênesis, porque Gênesis é a história do ser humano. Se você tirar Gênesis da Bíblia, você não tem referência nenhuma do que está acontecendo e por que está acontecendo e para onde você vai, né? É essa a ideia. Gênesis me dá essa referência. Quer dizer, aí eu também tenho que olhar a minha referência, modelo de meu pai, né, modelo do meu tio, modelo de homem que eu tive. E aí eu percebo, esse modelo de homem teve deficiência. E isso complicou a relação minha
e eu preciso mudar. Aí Deus traz uma referência. Ele diz, olha, no princípio, lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus vai dizendo, olha, no princípio, o Deus, né? Aí está lá o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, reunido para construir a família dele. E eles estão falando assim, olha, essa família tem que ser parecida com a gente. Então, peraí, então esse modelo masculino e feminino que vai vir aí tem que estar parecido com o modelo de Deus. Ele fala, vamos fazer esse ser humano a nossa imagem e semelhança. E no 27 ele fala, a imagem e a semelhança Deus criou, macho e fêmea. Puxa, então aí, o masculino e o feminino. Então eu preciso entender o que é esse masculino, o que é esse feminino. Porque alguém tem que dar essa referência. Meu pai deu algumas referências que não foram as melhores, né? Algumas foram boas, outras não. Então eu preciso rever esse modelo. E aí Deus vai dando esse modelo, né? E você pega lá em Gênesis 1, Gênesis 2, 15, que é a referência bíblica, Deus, antes mesmo da criação da mulher, Deus já chama Adão, mostrando lá tudo. Diz, olha, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui, tudo que está aqui, você é o responsável por isso. Então, o homem tem uma responsabilidade tremenda. O planeta Terra é sobre a responsabilidade desse ser humano, Adão. Adão é o responsável. Então, olha, então eu começo a entender que eu sou responsável pela minha família, pelo espaço que Deus está me dando, né? Pelos meus filhos, pela minha esposa. Quer dizer que tudo aquilo que Deus ele faz naquele momento, quando ele coloca, vamos dizer assim, a mão na massa para modelar o homem, não é? Porque a Bíblia diz que ele fez do barro, Do né? barro, Ou seja, da terra, né? Então, tanto é que se você procurar no corpo humano, você vai encontrar os elementos que estão na terra, né? Perfeito. E isso é interessante. Quando Deus pega isso, então, e ele começa a modelar o boneco antes de soprar, né, o fôlego de vida, né, que nós conhecemos bem, que foi Deus que colocou, né, dentro do homem, tudo que Deus fez, tudo que Deus disse, tudo que Deus mostrou, foi feito de maneira muito didática, não é isso? Quer dizer, Deus usou uma didática extraordinária para, desde o início das coisas, o princípio, né? Você falou, tirou o livro de Gênesis, você tirou tudo, né? Mas desde o princípio de tudo, Deus mostrar como são os balizamentos, né, desse processo, para não deixar dúvidas de que é esse o jeito. É esse o jeito. Da família de Deus. Eu até posso ter outra família, não é um modelo de Deus. Mas dentro do modelo de Deus, a palavra dele diz, olha, esse é o modelo. E aí você precisa, é porque eu falo, se você quer viver segundo o modelo de Deus, você precisa então entender o que é essa figura masculina e o que é essa figura feminina. Porque eles dois é que vão fazer o sucesso, é eles dois que vão refletir a imagem e semelhança de Deus. Então ele precisa estar conhecendo. E a gente, na verdade, não tem uma escola de homem, não tem uma escola de mulher. A gente, na verdade, acredita que já sabe ser homem, que já sabe ser marido, já sabe ser esposo. A gente tem aí uma certa arrogância, né? Ah, meu pai, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com alguém, e vai. É por isso que na igreja tem até o curso de noivo, né? Quer dizer, olha, vamos lá, você quer casar, mas tem que aprender algumas coisas, não é assim, casar e vou fazer as coisas. Então, isso é importante. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. Então, e teoricamente, essa figura do pai e da mãe é que deveriam dar as informações. O pai deve dar um modelo de homem, Deus dá um modelo de homem para Adão. Diz, olha, você é a pessoa responsável, você é o líder desse processo, e você precisa aprender a cuidar disso e precisa proteger isso. Eu sempre falo assim, mas como assim proteger? Ele estava no paraíso, como é que precisa proteger? Precisa porque já existia um grande conflito acontecendo no universo, segundo o nosso relato bíblico, quer dizer, a Bíblia traz essa referência, e hoje esse conflito continua. E tem quem protege a minha casa? O homem está lá como aquele que vai proteger e cuidar. E interessante assim, o cuidado do homem é diferente do cuidado da mulher. O cuidado da mulher, a mulher cuida, né? Ela tem a parte dela de cuidar, mas é diferente do cuidar do homem. Porque ele tem uma coisa importante que Deus mostra para ele, a necessidade dele cuidar não só do planeta, né? Ele vai aprender a cuidar de uma parceira dele.
né? Porque aí ele, Deus faz uma dinâmica com ele, para ele dar os nome para os animais, aí ele percebe que está faltando alguém, que ele sozinho não se realiza, que ele sozinho não pode ser feliz. Ou seja, então o que está faltando? Está faltando alguém. Mas por que está faltando alguém? É porque ele precisa desenvolver uma coisa importante nele. Porque eu sempre brinco, né? Porque se fosse só uma questão de estar sozinho, tinha construído outro homem para jogar bola com ele. Então, Deus aí constrói alguém que ele precisa amar. Então, por quê? Porque é uma necessidade nossa, como homem saudável, aprender a amar a sua mulher e a sua família. Não é? Então, eu me torno mais saudável, eu percebo isso, por isso que minha esposa até fica feliz com a minha mudança, porque eu fui, no decorrer desse tempo, aprendendo como um homem que eu tenho que amar a minha esposa e amar os meus filhos e a minha família. E esse conceito, quer dizer, se eu quero ser homem, eu tenho que aprender uma coisa, a ser líder, que é importante, o conceito de liderança, é importante também o conceito na liderança tem o conceito de responsabilidade, o conceito de amar. O que é amar? O que é um amar? E eu preciso atender que eu vou amar quem? Uma mulher, então eu preciso conhecer de mulher. Então eu, como homem, preciso entender como uma mulher pensa, preciso entender o que a mulher gosta, porque eu não posso desenvolver uma relação egocêntrica onde eu acho que Sim. você tem que gostar do que eu gosto, você tem que fazer o que eu gosto. E aí é uma relação que não é de amor. Agora você tá tocando num ponto aí que para mim é muito importante. É assim, ele é muito profundo, né? Não apenas essa questão de personalidade do homem, mas pelo que eu conheço um pouquinho da Bíblia, né? E você também conhece, principalmente aplicando a questão da Bíblia à psicologia, eh, há uma, há uma modelagem, poderíamos dizer assim, né? Sim, Nesse processo e nesse conceito do papel do homem, não é? sim, Porque, na verdade, assim, é, não é simples você olhar assim, olha, macho e fêmea, né? Mas esse macho e fêmea, ele pode, se você não tiver parâmetros bem definidos, vai ser o que quiser. vai ser o que quiser, né? Vai ser o que quiser. Então, a Bíblia traz esse balizamento entre um e outro, por exemplo, para não se confundir os papéis, não é? É importante a gente conhecer isso, sim ou não? Com certeza, com certeza, com certeza. Traz essas referências, né, do que a figura masculina tem como responsabilidade no papel dele como homem, né? E pensa, se você pensar, né, no contexto de o homem foi construído a partir da terra, tem os versículos que eu vou falar, mas eu gosto de pegar, eu sempre fazer a associação. O homem foi construído a partir da terra, a mulher a partir da carne e do osso. Então, a figura da mulher tem a ver um pouco com a figura do homem. Então, já é uma relação que ali um e o outro são muito juntos, né? Mas a figura do homem, por ser a terra, ele está ali no papel forte de ter o processo de liderança do processo. Pensa assim, a terra é a mente é o comando, alguém tem que dar o comando, alguém tem que dar o direcionamento. A mulher espera um direcionamento do homem. A gente não está falando de um cara autoritário, um cara que manda quem pode e obedece quem está a juízo. Não, está falando de pessoas equilibradas, pessoas que percebem o bem-estar do outro e tomam uma decisão favorecendo o bem-estar do outro. É o que a gente chama hoje de um líder saudável, um líder servidor. Então, o papel de um homem é ser um líder servidor. Ele serve a família dele, ele serve a equipe dele. Não é o papel de chefe, né, que fica lá querendo ser servido e explorando a equipe dele. Não, ele é alguém que está querendo servir. Então, olha, muda, porque cria um contraste muito grande, porque a gente está num modelo de homem onde ele não quer servir, ele quer ser servido. Eu fui criado num modelo de homem que ele quer ser servido. Mulher, me faz isso, mulher, me faz aquilo, mulher, cadê aquilo, mulher, me dá aquilo. E se ela não fizer, eu vou ficar bravo. Por que você não está fazendo? Sua obrigação é ser a minha escrava. E não é esse modelo que Mas é Deus o está que. dizendo. Esse é um parâmetro muito comum na sociedade hoje, né? Muito comum na sociedade hoje. Esse é o processo. E tem hoje, claro, isso criou um processo grande, né, de conflito entre o homem e a mulher, porque a mulher não se sente, de uma certa forma, Submissa, humilhada. humilhada, injustiçada, desrespeitada, né? E aí ela vai buscar outros padrões para poder lidar com as respostas diferentes, né? Eu sempre digo assim, o fracasso do homem cria um desequilíbrio na mulher.
Olha, isso é importante. O fracasso do homem. O fracasso do homem, nós, nessa postura masculina, né, dentro do modelo de Deus, cria o desequilíbrio nas mulheres, né? Elas vão se Não, desequilibrar o modelo feminino fora dos padrões de Deus. fora dos padrões de Cria Deus, esse desequilíbrio na mulher. com certeza. Porque se dentro do padrão de Deus, Deus construiu uma mulher para ser amada, esse é o conceito, ela está lá para receber esse amor, e esse homem para lá para dar o amor. Então, a minha função é dar esse amor, ela recebe, processa e devolve. Aí eu tenho equilíbrio, né? A harmonia do casal. Então, essas pessoas estão em perfeita harmonia a partir de que esse homem está dando, entendeu? Amor, atenção, carinho, valorização, importância. Ela recebe isso e devolve para ele, dando atenção, valorização, cuidando dela, cuidando dele, cuidando dos filhos, da casa, ajudando no projeto de crescimento profissional, pessoal e financeiro. Então, os dois estão juntos em harmonia. O problema do desequilíbrio é que, se essa mulher não recebe isso, ela se desequilibra. E aí ela vai ficar mal. A gente pensa numa questão assim, aí ela vai tentar buscar esse equilíbrio em outro lugar, né? Ela vai dizer, não, então se esse cara não me sustenta, eu vou sozinho, eu mesmo resolver a minha vida. E aí eu vou ser independente. Aí eu vou tocar a minha vida, então eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer as coisas, e esse cara aqui não precisa de nada, né? E aí a gente começa a criar uma guerra do sexo, né? No sentido de que os homens, né, não servem para nada, o homem é tudo egoísta, o homem não presta, o homem só pensa no benefício dele mesmo. Isso não é o modelo de homem de Deus. Esse não é o modelo. Deus que ele chama Adão e fala, Adão, vem cá, ó, tá vendo aqui, ó, tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz para você. Entendeu? Você vai amar a sua esposa como eu amei você. Eu fiz coisas pensando em você, construí o sol pensando em você. É assim que você tem que fazer com ela. Ver o que ela gosta, ver o que ela sente bem. Quando eu construí a terra, cada detalhe eu pensei em você. Então você tem que fazer a mesma coisa com ela. Eu estou dando a referência de como você tem que dar. Por isso que lá na frente o próprio Jesus fala, ó, ame, senhores maridos, ame as suas esposas, mas não ame como você aprendeu no mundo, como um modelo pós-moderno. Não faça isso. Ame como Cristo amou a igreja, como eu amei minha mulher. Aí eu vou ter que então estudar esse Cristo. Como é que esse Cristo amou a mulher dele? Então ele exerce a liderança. Jesus em nenhum momento tira a liderança dele. Mas eu não vejo Cristo me oprimindo, sendo autoritário comigo. Então é diferente. Então eu vou exercer uma liderança onde eu não oprimo a minha esposa, onde eu não sou autoritário com ela. Mas eu quero tomar decisões para favorecer ela. E eu vou ouvir o que ela tem para falar, né? Eu vou respeitar, dar importância. Então um verdadeiro homem valoriza uma mulher. Quer dizer, é interessante, né? Porque você está dizendo algo que, meu, eu acredito nisso, está na Bíblia, mas vai na contramão daquilo que hoje eu não vou arriscar aqui dizer a maioria ou a minoria, eu não tenho esses números aqui, também não fiz nenhuma pesquisa nisso daí, mas a gente que vive no dia a dia aí com famílias e vivendo a realidade das famílias, a gente percebe que é muito mal interpretado aquela citação de Paulo, né, mulheres sede submissas, né, e tal, quer dizer, a submissão aí, os homens eles usam esse termo de submissão que não tem nada a ver com escravidão, né, usam isso para humilhar mesmo as mulheres, para se colocar num pedestal, quer dizer, o relacionamento vira mais um relacionamento de competitividade do que um relacionamento de parceria, né, de parceria. E esse mesmo texto de Paulo, que fala de submissão, Paulo está dizendo, ó, mulheres sejam submissas a seus maridos, e maridos sejam submissos a Cristo, e Cristo foi submisso a Deus. Então Cristo não foi escravo, não foi explorado por Deus, não foi, e nem tampouco perdeu o valor dele nessa relação. O que está dizendo é, olha, Cristo tinha uma questão, ele tinha que fazer a missão do Pai. O Pai tem uma missão, e Cristo se colocou nesta missão, ajudando o Pai para que essa missão acontecesse, que era a nossa salvação. Aí a grande questão do homem é assim, você tem uma missão. Você tem uma missão. Cuidar, amar sua esposa, proteger ela. Não é? Quer dizer, se o camarada tivesse essa percepção, imagina como seriam as famílias. Isso. Pensa numa coisa boa. E aí ele está aberto à ajuda que a mulher vai dar para ele, para que esta missão, que é amá-la, protegê-la, e no caso agora a gente também tem a missão de levar essa família para o céu,
É essa a missão minha, de amar a minha esposa. Cada dia eu estou pedindo a Deus força para isso. Amar a minha família, proteger a minha família e carregar a minha família junto ao céu quando Jesus voltar. E eu peço que ela me ajude. Essa é a minha missão, a parceria. E aí agora ela começa também a ser a minha parceira. Olha, Augusto, puxa, é isso mesmo, tenho que ser parceiro seu, você tem uma missão, por que não ajudar a sua missão? É a reciprocidade, né? Quer Isso, dizer, o amor gera amor, não é? A isso, paciência gera paciência, isso, a tolerância gera tolerância, a compreensão gera compreensão, isso, né? isso. A gente é homem, né? E a gente sabe que é muito fácil para a gente perder o equilíbrio se a gente não tiver ligado à fonte do amor, Sim, né? da fonte do amor. A gente perde o equilíbrio facilmente. Sim. Aí a gente deixa de amar sem querer, machuca sem querer, porque não é essa a intenção. E quando você falou essa questão de ir na contramão do mundo, eu consigo enxergar isso nesses 30 anos de trabalho com casais. A gente vê no consultório, além de ver na minha família, eu mesmo, né? Me vê eu. Mas você vê que quando a pessoa desconfigura, a figura masculina desconfigurou, há um problema sério no casamento. E aí você tem também hoje que não só a figura masculina está desconfigurada, a figura feminina também vem desconfigurada. Recentemente estava fazendo um atendimento com duas pessoas querendo se separar. Olha, não aguento, não aguento, não aguento, isso aqui é. Vamos conversar, mas ó, eu quero separar. Porque um está infeliz com o outro está infeliz com o outro. É uma relação complicada. Aí você vai trabalhar com a figura masculina, ele está lá, não, porque ela quer mandar em mim, porque eu não aceito mulher mandar em mim. O que está acontecendo? Ah, Ela, ela não pode falar nada, ela não pode dar opinião nenhuma, ela não pode sugerir nada. Então ele tem uma visão muito forte de que mulheres, se você fizer a vontade dela, elas vão dominar você, você vai ser fraco, você vai ser explorado. Aí eu falei, peraí, mulher não é assim, não é um ser humano que está aí para te acabar, para te destruir. Mulher é algo fantástico, que está aí para querer ajudar você no seu projeto de vida, quer ser feliz e ajudar ela a ser feliz. Aí você começa a criar esse conceito e começa a mostrar para ele, olha, você precisa amar, ser mais paciente, ser mais tolerante e ouvir mais o que ela tem para falar. Se é algo que é legal, bacana, diz, olha, vamos conversar isso. Se não é, olha, agora não dá, vamos fazer depois, vamos pensar. E por sua vez, você tem uma mulher que já está com uma paciência grande, mas ao mesmo tempo criou um mecanismo de ela é poderosa, ela vai fazer, ele não faz, ele faz. Ela faz, aí enfrenta ela, vê e critica, né? Porque a mulher tem uma coisa muito forte que é o território dela, ela quer cuidar da casa dela, da família dela, ela quer ter aquelas coisas todas sob controle dela. E aí ela cai matando em cima da figura do homem, né? Porque ele não está fazendo ali, porque não colocou a água no local correto, porque não fez aquilo ali de maneira correta. Aí ela começa a desvalorizar ele, porque ela se sente desvalorizada e agredida, e aí é o inferno a briga. Aí quando você equaliza, aí ele agora começa a dizer para mim, nossa, Augusto, minha casa agora está uma felicidade. Há quase 2 meses que a gente não briga. Falou que legal. O que está acontecendo? Nossa, eu estou fazendo aquilo que você falou, eu estou aprendendo a amar minha esposa, a ouvi-la mais, a dar mais atenção para ela, a valorizar, a não ficar implicando com coisa. Aí se ela gosta disso, eu vou valorizar, entendeu? É isso que ela gosta. Isso é importante. Ele falou, olha, a última coisa foi assim, ela estava, fui eu fazer a festa de aniversário da criança, ele falou, não sei, vamos ver, tem grana. Aí ele falou, então vamos fazer porque ela queria, então vamos fazer. Aí ela falou, agora vamos fazer uma decoração. Rapaz, ele falou para ela, pai, na hora que ela falou de decoração, eu falei, para que precisa de decoração? Para que isso? Ninguém vai ver. E aí ele lembrou, peraí, mas eu tenho que estar olhando para ela, se isso é importante para ela se sente bem, por que eu não vou fazer? Se tem orçamento para isso. Entendeu? Eu não sou mulher, ela é. Eu sou homem, e eu, como homem, tenho que fazer a minha mulher. Mulher gosta disso. Eu falei que legal. Você viu que mulher gosta disso. Se a gente faz uma festa, não precisa de decoração. Mas a mulher gosta. Então, quando entendeu? Permito isso, ela se sente amada, ela se sente acolhida. Então você tem um líder que me vê, que me enxerga, que me acolhe. Eu quero estar com esse líder, eu quero ter esse líder. E aí aconteceu uma coisa fantástica, porque agora ela quer chegar em casa cedo, está com ele, e ele quer chegar em casa cedo. Na verdade, ele já está em casa, né? Está trabalhando no home. E os dois estão agora curtindo estarem juntos, porque eles não queriam mais. É simples mudança, você muda a postura dessa figura masculina, no sentido, cara, a sua função é fazer essa mulher ser feliz, cidadão. E precisa se entender de mulher.
Olha, mulher pensa assim, mulher é desse jeito. Se você não cuidar disso, fica complicado. E aí você trabalha aqui a descompensação feminina também. Agora, no eixo da família, você tem o contexto, né? O homem, a mulher e os filhos, né? Na verdade, diante da base bíblica, para essa estrutura funcionar bem, é interessante que, não sei se eu estou errado no que eu vou te falar, mas pelo que eu estou percebendo é que não é a estrutura feminina que é a base disso, é a estrutura masculina, Masculino. masculina, que dá toda essa estrutura, dá toda essa organização na família. É mais ou menos assim, como sabe aquele joguinho de peça de dominó que você vai colocando assim, um em pezinho do lado do outro, e depois você dá um toquezinho assim, em uma peça ela desmonta o tabuleiro todo, Sim, né? Eu imagino assim, o homem, sim. o homem é essa primeira peça aqui. Não só por ele ter sido criado como Primeiro, não. o primeiro, nada, mas é pela estrutura que Deus deu para ele. Então, se ele não se equilibra aqui. Então, a pergunta que eu quero te fazer, Augusto, é o seguinte: dentro dessas atribuições, né, que o homem tem, de maneira assim, porque pode ser, a gente está conversando uma conversa tão boa aqui, e pode ser que ainda alguém não tenha conseguido captar essa visão importante do papel do homem, segundo a Bíblia. Uhum. Ele tem nas mãos o poder para estabilizar a família ou ele tem o poder para desestabilizar a família? Ele tem o poder para construir ou para destruir? Sem dúvida. Então, pode ser que num relacionamento familiar tenha ali uma responsabilidade tantos por cento da mulher, dos filhos e tal, mas o homem ele tem que ter essa inteligência emocional, maturidade para organizar, reorganizar, para sustentar essa família, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque pensa numa coisa assim, quando você está construindo a mulher, ela está sendo construída a partir de osso e carne. O homem teve que se doar nesse processo. Aquela mulher existe a partir do que ele deu. Então a existência da mulher não é uma existência fora do homem. Não é, ela assim, eu posso viver fora do homem. Não existe isso. Tanto é que você tem pessoas que hoje estão no consultório, mulheres que estão lá com depressão, estão se sentindo angustiadas, com problemas emocionais, porque a relação com o marido é muito ruim, mas ela é profissionalmente bem-sucedida, academicamente ela é bem-sucedida, então ela não tem problema nesse contexto, né? Profissional. É uma pessoa que tem uma empresa, é uma pessoa que tem uma boa estrutura acadêmica, mas né, não está sendo amada pela figura do marido. E como ela tem princípios, ela não quer trair o marido, ela se sente infeliz porque ela precisa ser alimentada por aquilo e ela não está sendo alimentada. Então, essa figura feminina, ela depende dessa alimentação nossa. É claro que a gente também depende para ter equilíbrio, é óbvio, dela também. A partir do momento, é óbvio que a relação ela é parceria. Mas a base da relação, né? Não existe assim, alguém não consegue viver sem o outro. O homem não consegue viver sem amar e a mulher não consegue viver sem ser amada. Então, a relação é de equilíbrio nesse processo. Agora, é claro que essa figura aqui que vai estar dando tom, porque é ela que está dando o tom do amor. É a figura que está alimentando, por isso que ela é associada à Terra. Ela alimenta todo o planeta, né? Se essa Terra estiver estragada, ela vai criar problema, né? Em todo o planeta. Então, essa Terra, ela é complicada, ela vai complicar todo mundo. Então, a Terra está ali precisando ser bem alimentada, bem trabalhada. Então, nós, seres humanos, homens, precisamos ter essa consciência. Nós somos responsáveis pelo equilíbrio de casa e o desequilíbrio. Existe hoje sociólogos, e mesmo sociólogos sérios, que não são cristãos, mas são pessoas sérias, pesquisadoras, e eles fazem pesquisas mostrando que toda vez que a figura masculina, no decorrer da história da humanidade, enfraquece, o caos se instala no mundo. É mesmo. Pesquisas fantásticas mostrando isso. De sociólogos que não são cristãos, sociólogos que têm aí uma visão de mundo completamente diferente da de cristão,
mas entende que isso é uma realidade. Você enfraquecer a figura masculina, você enfraquece a estrutura da sociedade. Você cria um caos, porque é ele uma referência extremamente importante para dar equilíbrio. Veja bem, equilíbrio de segurança, proteção, amor, valores, porque os valores quem está dando essa figura masculina, a questão de limite, quem está dando são as questões masculinas. O masculino trabalha com esse processo, né? Ele dá, mesmo na questão psicológica, né? A mulher dá a noção para a criança da relação dela mesma. A relação entre o bebê e a mãe é uma relação simbiótica. O que a mãe sente, o bebê sente. Então, o bebê se percebe a partir da mãe. A mãe dá para o bebê a noção deles mesmo. O pai dá a noção do outro. É o pai que mostra que entre o bebê e a criança, entre a mãe e o bebê, existe o outro. E esse outro tem que ser alguém amoroso, alguém que é acolhedor também. Então, essa relação é a noção, a figura do homem dá a noção de limite. Se a gente enfraquecer a figura de homem, a gente tem uma sociedade que não tem noção de limite, tudo pode, tudo é possível. E se você tem uma sociedade onde a figura do filho está sendo só criado pela figura da mãe, você pode criar um problema sério, porque esse filho pensa que tudo gira em torno Dele dele. mesmo. Ele não tem a noção do outro, que é a figura paterna. Então eu preciso entrar para dar tudo isso. Eu trago esse equilíbrio. Claro que a mulher também tem a função dela, que traz o equilíbrio para a relação. Mas como hoje a gente está falando da questão da figura masculina, a gente está mostrando essa importância. E a gente vê o seguinte, a desestruturação é grande na família. Então, Augusto, desculpa, é que esse assunto é pegador mesmo, né? Então não existe essa questão de mãe dizer assim, olha, eu sou pai e mãe. Não, não consegue. Psicologicamente não Psicologicamente consegue. não existe, né? Ela não consegue fazer esses dois papéis ao mesmo tempo, Porque mostrando. a gente ouve muito, né? Dizendo, olha, eu tô. Às vezes acontece, separou, a pessoa hoje está sozinha, cria o filho, ou os filhos, não é? Sozinha. Então você pergunta, como é que. Não, eu tenho feito o meu papel, eu sou pai e mãe ao mesmo tempo e tal. Ou muitas vezes, pela ausência do pai de maneira assim muito grande de casa, um pai que viaja demais, um pai que tem uma atividade que ele está mais fora do que dentro. Então, ele mais ou menos terceiriza a figura paterna, porque não, a mãe cuida, a mãe faz e tal. Então, uma criança que ela cresce sem a figura do homem, do pai, ela vai ter sérios desequilíbrios emocionais. Sim, e também pode até estar sendo criado por uma figura de um homem, mas um homem autoritário, um homem opressor, um homem que, né, também vai ter problema. Não é só a presença física, é uma presença física de um homem de um modelo saudável, porque esse homem vai passar referências muito ruins, né? Muito ruins as referências. E eu vou ter medo do outro. Mas o que você trouxe é uma coisa importante, porque o que as mães falam é assim, eu fui mãe e pai ao mesmo tempo, é no sentido assim, eu tive que batalhar economicamente por mim e pelo meu marido. Quer dizer, eu fui à luta e ao mesmo tempo lutei pelo meu marido. Ou seja, a questão econômica, não tive apoio de marido. Então eu tive que eu mesmo ser esse marido, batalhar pelo meu sustento econômico. Veja bem, fazer isso, ela sabe que ela pagou um preço muito grande, porque uma mãe que está tentando fazer, e eu tenho pacientes no consultório assim, que teve uma mãe assim, que batalhou e foi amando o filho, mas o que acontece? Não tem tempo para o filho. E o filho fica abandonado. E se é o filho um homem, você vai criar problema, porque esse filho não tem modelo de referência do outro. Tá? E aí vai criar sérios Cresce sem problemas. limite nenhum, né? Cresce sem limite, ou com dificuldades de se colocar também limite, né? Porque ele também não consegue dizer não para as coisas, não consegue ser firme nas questões dele. Então, isso compromete também. E aí a mãe foi e trabalhou mesmo, dobrar, mas isso não é ser pai. Ela está só simplesmente se matando de trabalhar, né, para poder gerar sustentação, por uma ausência de uma figura masculina para ajudá-la nesse processo, né? E isso é importante. E entendendo nesse contexto, entendendo assim, então eu como pai, eu preciso estar preocupado em estar presente. Principalmente se eu tiver um filho homem, porque aí a referência é maior. Porque se eu tenho um filho mulher, a menina tende então a ir para perto da mãe, e aí aproveita a mãe
Aí vai se espelhar na mãe, então ali a mãe consegue passar muitos recados, né? Falta um pouco aí a noção do outro, mas a mãe pelo menos vai construindo uma pessoa de uma maneira mais tranquila. E dependendo de como essa mãe trata a figura do pai, se traz o pai presente para casa, olha, seu pai pensa assim, olha, se seu pai souber disso não é legal, olha, se lembra do seu pai quando fala? Então eu posso como mãe, você sabe, trazer, enquanto Sim, meu marido está ok, viajando, eu trago a figura dele para presente na relação, né? entendi. Olha, seu pai acha você isso, ele não acharia legal você fazer isso. Seu pai, aí eu trago o pai para presente, aí é uma outra história. Mas eu preciso ter essa noção de que senão a gente complica as Isso você está relações. falando aí exatamente desse papel importante que o pai exerce, né, na questão dos filhos, né? Sim. É fundamental. Hoje, hoje você atribui, talvez, você na clínica ou nos seus estudos, nas suas pesquisas, a gente vive realmente uma geração, essa geração pós-moderna, não apenas num processo de mudança radical de pensamento, de verdades absolutas, de uma série de outras coisas, mas há uma descompensação emocional muito grande. Eu vejo isso, entende? Eu acho que o mundo passa por muitas pandemias, mas eu acho que a gente tem uma pandemia aí também de desequilíbrios emocionais. Isso causados pela desestrutura da família, né? Do papel do homem e do papel da mulher. Então, eu acho que isso vai ficando cada vez pior. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo, né? A gente não pode descartar, né, por exemplo, o papel da igreja na formação. Embora a gente saiba que a igreja não tem feito tudo o que pode fazer para tentar ajudar e nem vai ser a salvadora da pátria nesse processo, mas há coisas importantes. Eu sei que o nosso tempo aqui está caminhando, a gente está caminhando aí já quase para o final da nossa conversa, mas eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer para você, dentro de tantas coisas que nós já conversamos e falamos, né? Se juntar tudo isso, dá um livro, né? Dá um livro, né? E teríamos muita coisa a mais ainda para falar, mas na sua visão, como psicólogo, como terapeuta, como pai, não é? Quais são os principais desafios, né, que os homens hoje eles enfrentam para viverem dentro desse processo, desse modelo cristão bíblico? Quais são, na sua visão, e aqui vai mais como um, um estudo de campo, de percepção, de conhecimento que você tem, de experiências que você já viveu, né? Quais são esses principais desafios que hoje o homem enfrenta, o homem cristão, para viver dentro desse princípio bíblico? Olha, existe uma pressão muito grande, né, sobre a gente, sobre a figura masculina. Hum, Então existe hoje uma pressão muito grande. Ser homem hoje é uma tarefa difícil, complicada, em alguns casos até não desejável. Então é um desafio grande. Então imagina assim, quando você começa a exercer a sua condição masculina, segundo o critério de Deus, uma liderança servidora, então eu vou servir a minha mulher, eu vou fazer coisas legais para ela, como por exemplo, vou abrir a porta para minha mulher, pode correr o risco aí, ó, está sendo dominado para a mulher, levei o café, faço coisas para ela. Então a noção de que você não tem que servir, você tem que ser um cara egoísta. O egoísta é o padrão de homem bem visto. E o cara que serve, que é altruísta, ele é mal visto, ele é fraquinho, ele está sendo dominado. Então são conceitos que a gente precisa lutar e mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. Então eu vou ter que ceder, né? Se eu ceder, eu vou, de uma certa forma, ser mal visto aí. Vou enfraquecer a minha Vou, masculinidade. isso, vou enfraquecer a minha masculinidade. E a gente tem uma cultura de que é homem, ele não pode ser fraco, que é um outro conceito também, né? E o que é o conceito de ser fraco? Que é essa coisa, por exemplo, eu posso manifestar meu carinho para minha esposa, eu posso olhar para ela e dizer para ela, nossa, você está bonita. Hoje estava falando para ela, olha, você até ela não gosta muito de jeans, ela colocou um jeans, eu falei, não, seu jeans está ótimo, porque ela estava com uma blazer de jeans, mais uma calça jeans, você está linda. E poder expressar isso não no dia dos namorados, não no dia do casamento, poder expressar isso no dia a dia e poder falar isso.
E o cara é meloso, olha, o cara é meio estranho aí. Então, o conceito de você agradar a alguém parece que é fraqueza. E não é. No nosso conceito, Deus está falando, você quer ser o maior no reino? Aprenda a servir, né? E olha, é a pessoa que Deus colocou na minha frente para servir, é minha esposa. Fazer o processo, desde que seja algo lícito, né? Que não tenha nada a ver, quebre com os princípios, Deus está falando, faz, ajude ela a ser feliz. Então, esse é o processo. E essa questão, nós homens, da questão do a gente não compartilha os nossos sentimentos. Então a gente tem esse conceito, homem que é homem não chora, homem que é homem não fala da fraqueza dele. E aí é complicado, porque eu começo a falar, né, das minhas dificuldades, aí o outro está vendo, e ó, ele coloca lá, ele fala que está triste, ele fala que está com medo, e ó, mas qual é o problema de eu falar isso? Não tem problema nenhum, você é homem, não deixar de ser homem por causa disso. Então essa cultura muito forte, aí você fala, ó, Jesus é homem, e ele chorou, ele ficou angustiado, chamou as pessoas para falar da angústia dele, teve medo, não deixou de ser homem por causa disso. Nem deixou de ser valorizado, né, pelas mulheres. Falou, não, esse cara aí é meio estranho, quero saber. Então, a cultura vive esse processo, né? E o conceito também que a gente tem forte, que é essa briga de sexo, é onde eu vejo a minha mulher como minha inimiga, né? E a minha mulher não é minha inimiga. A minha mulher é minha parceira, a minha mulher é minha pessoa que Deus colocou para me ajudar a ser feliz, para me ajudar a crescer, a me desenvolver. Então eu não posso estar vendo a esposa como inimiga, ou mulher como inimiga, ou mulher, nossa, as mulheres são esquisitas, as mulheres são tudo estranhas. Não, mulheres, entendeu? Você precisa conhecer. No momento que você conhece, o esquisito deixa de ser esquisito. No momento que você conhece o estranho, deixa de ser estranho, passa a ser admirado, porque você começa a ver as qualidades, as virtudes e o que acrescenta em você. Então, estar aberto a isso é importante, mas a sociedade cai matando em cima da gente no contexto de ser homem, ser afetivo, né, carinhoso. Estava discutindo com um paciente meu, por que eu sou bruto, Augusto? Na hora eu sou bruto. E eu sei que ser bruto está errado, mas eu não consigo mudar. Eu falei, mas lembra como é que foi a sua educação? Seu mãe, seu pai, seu tio, era tudo bruto, tudo brigava, tudo era uma confusão, um brigava com o outro. Então esse é o modelo. O homem parece que tem que ser bruto. Não, o homem carinhoso, o homem que é delicado, que é afetivo, parece que não é homem. Homem, ah, e aí até conversando, mas não pode ser assim, né? O bruto, não pode. Tanto é que você ensina para o seu filho, né? Quando ele bate no seu rosto, você fala, filho, não é assim, ó, é assim, é assim. Você tem que ensinar ele a ter esse carinho. Mas aí, não, filho, bate mesmo, filho, porque homem tem que bater. Não leva desaforo para É. casa. E assim, as brincadeiras nossas de homens são meio que brutas, né? A gente bate, dá uns tapas, aí, pá. Então, essas coisas que impedem, né? A gente tira sarro um do outro, né? A gente desvaloriza, é o conceito brasileiro de fazer piada do outro, é a gente desvalorizar. Então, entre homem é uma boa. Mas imagina se eu ficar fazendo isso na minha mulher, tirando sarro dela, desvalorizando ela. Acabei com ela. Entendeu? Eu desvalorizei. Ela tá lá com quilinho a mais e eu tirei sarro daquele quilinho a mais. Ela tá lá, não sei o quê, eu tirei. Você acaba com ela. Mas eu acho que não, mano, só brincadeira, né? Não, como uma brincadeira? Essa é uma brincadeira de homem, não é uma brincadeira de mulher. Você tem que saber lidar com homem, com mulher. Agora, é um baita desafio, hein? É um baita desafio, Baita. então. É, É um baita desafio, né? Você romper, né? O padrão comum, né? comum. Mas eu vejo mesmo fora da igreja, diríamos assim, né? Vejo muitas pessoas, muitos cavalheiros, né? Isso. Muitos homens que são gentis, que são nobres, né? Que você percebe que valoriza a esposa, valoriza a companhia, valoriza, ama, lidera, apoia, incentiva, participa, é coparticipante do processo da família, entendeu? Está envolvido. Essa pessoa é um cristão e não sabe. Pois é. E às vezes a gente percebe que dentro, às vezes, do meio cristão mesmo, né? As pessoas, elas vivem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, a gente não pode, como homem cristão, e aqui eu falo não só como homem, como pastor, porque eu também tenho as minhas limitações, né? E como você, eu busco todos os dias
uma melhora no meu relacionamento. Eu tento ser um pouquinho menos eu, né, na minha natureza, que é terrível, né, para poder valorizar esse ser humano tão especial que Deus colocou na minha vida, que é a minha esposa, que são os meus filhos, né? E, e vencendo esses desafios a cada dia, a gente vai melhorando, né? A gente vai se Vai. tornando uma. Eu amo demais o meu pai, né? Não posso falar dele, já faleceu, mas eu tenho que ser né, Uma versão uma versão melhorada. melhorada, né? Se eu tivesse tido um filho homem, ele teria que ter sido e estar sendo uma versão melhorada da minha, não é? Então a gente precisa ter essa ideia, mas a gente só consegue ter essa ideia a partir da consciência que eu adquiro Isso. do papel cristão de ser um homem. Então, como última pergunta aqui, o que a igreja, Augusto, pode fazer para ajudar o homem a entender melhor o seu conceito de homem dentro do padrão bíblico? O Perfeito. que a gente pode fazer como igreja, Augusto? Olha, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita área para ser desenvolvida. Eu acho que a primeira coisa é a gente começar a fazer mais podcasts sobre isso, né? Isso é importante. Você como líder, né? Líder de lar e família, líder do Ministério do Homem, né? Criar esse Ministério do Homem, ter reunião sobre isso, só os homens, conversar sobre isso. Você acha importante isso ter na igreja um ministério do homem? Ministério do Porque o Homem, ministério da mulher é forte, né? Mas forte. não entra para brigar com o ministério da mulher, Não, não. não, Entra entra para a gente como somar mesmo. somar. Até porque a gente vai ter que ir lá no Ministério da Mulher conhecer o que é mulher. Senão eu vou apanhar em casa. Não, a gente tem que conhecer o que é mulher. Porque se eu passo a minha vida inteira com o desafio de amar uma mulher, então eu preciso saber o que é uma mulher para eu saber o que é que eu faço para fazê-la feliz. E o Ministério da Mulher está aí para nos ajudar nesse sentido. Olha, uma mulher é assim, ela precisa ser tratada dessa forma, ela precisa ser vista desta maneira. E aí falou, opa, então legal, então vamos tratar, vamos desenvolver isso. Então, ter mais seminários de homem, ter mais dinâmicas para a gente. Essa coisa do bate-papo de homem, uma rodada de homem, discutir coisas de homem, mesmo na pregação, ter momentos de pregação onde a gente faz aí um momento do modelo masculino, pegar modelos masculinos saudáveis que está lá na Bíblia, ó, esse aspecto que ninguém é saudável 100%, mas ó, nesse momento esse indivíduo agiu como Deus espera de um homem. Né? Nesse momento Deus agiu, ele agiu como Deus espera de um homem. Então mostrando, olha, é assim que se espera de uma figura masculina, o papel dele da figura masculina. E aí a gente começar a... Porque a gente precisa discutir isso. Veja bem, a gente está no planeta, cada um discute o modelo que quer, né? As pessoas estão discutindo aí modelos 1000 sobre a família, sobre figura masculina, feminina, mas a gente acredita nesse modelo. Então a gente precisa começar a estudar isso. Porque assim, uma coisa que é importante a gente entender, tem uma fala de uma escritora francesa que começou aí toda uma revolução feminista sobre isso, que ela disse, olha, ela escreveu um livro, que na verdade são 2 livros, que diz assim, olha, uma das falas que ela diz assim, mulher não nasce mulher, se torna mulher. E daí ela surge com toda uma revolução. Então, se você não nasceu mulher, você se torna mulher, porque você não precisa ser assim, você pode ser assado. Você não precisa ser desse jeito, você pode ser outro jeito. De uma certa forma, ela está certa. Porque o conceito de mulher foi sendo criado na Eva. E o conceito de homem, Deus colocou em Adão. O potencial de ser homem, Deus colocou em Adão. Tem o hormônio masculino que Deus colocou lá. Ele falou, é a partir daí que você vai tomar decisões, é a partir daí que você tem que ser líder. Ele colocou a ocitocina na mulher para que quando ela ficasse grávida, ela conseguisse desenvolver a maternagem dela muito maior, que não tem no homem. A ocitocina não é tão forte, e vai ter na mulher numa quantidade absurda. Então Deus construiu a estrutura para que, olha, desenvolva. Aí Deus vai dizendo, olha, você precisa desenvolver isso. Deus vai ensinando. A gente precisa ensinar, né, na igreja modelos, o que seja figura masculina, o que seja figura feminina. O que é ser homem nesse contexto para um cristão. Agora, se você quer ser um homem de qualquer jeito, de qualquer maneira, segundo você, é uma história. Mas dentro do que Deus espera da gente, a gente precisa ouvir isso na igreja. Olha, o que Deus espera como figura masculina, que você haja assim, 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 assim.
Eu vou Tá. te Dentro fazer do uma, modelo eu vou te masculino. fazer uma pergunta, Augusto. Isso aqui está mexendo comigo. Eu não ia fazer essa pergunta para você, não, mas pode ser bem sincero no que você vai me responder. Quando eu não cumpro, segundo a Bíblia, o padrão de Deus para a minha masculinidade, para a figura humana, na sua opinião, você acha que eu estou desconfigurando a imagem de Deus na minha vida? Com certeza. Com certeza. Você está desconfigurando a imagem de Deus. E estar desconfigurando a imagem de Deus significa você trazer desequilíbrio para sua casa, né? Que é o que eu via que acontecia. Quanto mais eu estava desconfigurado, mais eu trazia desequilíbrio. Hoje eu consigo estar mais configurado. Não estou imagem e semelhança de Jesus, mas estou bem mais próximo desse modelo e batalhando todo dia para estar mais próximo. Eu percebo, e a minha esposa percebe, que isso traz mais harmonia, traz mais equilíbrio na minha vida familiar, na minha vida com os meus filhos, na minha vida profissional. Então, estar, né, honrando, porque na verdade é isso que a gente vê aqui também, glorificar a Deus, é honrar a Deus, né? Como é que eu glorifico a Deus? Honrando a Ele, ou seja, tendo a imagem e semelhança dele, tendo a cara do Pai, né? Ou seja, aquilo que meu Pai está me ensinando para ser homem, eu estou tentando ser. Aí o Pai do céu está olhando para mim, olha, esse aí está seguindo os conselhos do Pai, está sendo um homem igual ao conselho do Pai. Que benção, Augusto. A gente poderia estar falando muito mais. Estou olhando para o reloginho aqui, mas ele está correndo mais rápido que a gente. E o tempo, ele passa muito rápido, né? E a gente já está aqui quase uma hora, ou já passamos um pouquinho de uma hora conversando e nem vimos o tempo passar, né? É porque é bom, né, a gente conversar Sim, um tema sim. como Isso esse. anima o pessoal também lá da Pois igreja é, a fazer mais claro. assim na igreja. Exatamente. Então é tão simples, né? Você abrir um bate-papo, convidar uma pessoa para conversar, estudar um pouquinho sobre o tema. Tem tantos livros bons aí que hoje já estão sendo escritos, né? Sobre essa questão do papel do homem, da masculinidade do homem cristão e tudo mais. Então, E fica esse é o aqui. próximo livro. É o próximo livro, né? Tá pronto? Tá quase Está pronto quase já? pronto. É mesmo? Então a gente vai lançar aqui, hein? A gente vai lançar aqui esse livro, hein? Bom, Augusto, eu tenho que encerrar a nossa live, mas eu queria, antes de fazer aqui os agradecimentos finais, que você deixasse aí o último recadinho aí para os homens. Eu acho que eles são o motivo especial. Eu sei que as mulheres aproveitaram muito disso, porque eu posso imaginar a conversa que vai acontecer dentro de casa e depois, né, de ouvirem essa conversa, esse bate-papo, porque a gente falou sobre muitos conceitos aqui, nada jogado ao ar, não é? Foram todos bem trabalhados, bem organizados, né? Então, essa live é para ser ouvida várias vezes, porque os conceitos, eles às vezes não entram na primeira vez, né, na mente da gente. Então, Sim, sim, ouça esse podcast aí quantas vezes você quiser, bota no carro ali, vai ouvindo, vai interiorizando, porque é assim que a gente sim. vai mudando, né, o nosso mindset aí, vai tornando assim a coisa mais acessível à nossa mente, porque é difícil também, né, você quebrar um paradigma, né? Eu, eu às vezes tenho essa impressão que não é simples, não é? É aquilo que Paulo diz, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o Isso. mal que eu É um não desafio. quero, isso eu faço. É o desafio. Isso está em todas as áreas: espiritual, profissional, emocional, não é, até mesmo da nossa própria identidade como ser humano, né? Isso. Então, Augusto, o seu último recadinho aí para Olha, os homens. os homens, assim, eu acho que o recado que eu deixo é assim. Primeiro, parabéns por você ser homem, né? É um privilégio ser homem. Deus te deu um grande privilégio, né? Então, tenha orgulho de ser homem, queira ser homem, né? É muito bom ser homem. Agora, é de uma responsabilidade também muito grande. E aí vamos, sabe, fazer com que isso de fato aconteça. Deus está lá querendo dar a condição para a gente exercer a nossa masculinidade segundo o padrão de Deus. Então, que a gente possa ir buscar ler. Eu sempre digo para os homens, né? Olha, nós deveríamos ser referência. Homem devia estar sendo referência. Homem é aquele que está estudando, que está se aperfeiçoando, participando do podcast, participando de um evento da igreja. Tem um congresso, ele está lá participando. Tem um livro que foi indicado, ele foi lá, compra. Entendeu? Ele está buscando crescer, se desenvolver. Até porque se ele é a referência, a mulher vai perguntar para ele, senhor, eu vi tal coisa lá, o que é que você acha? Não, eu já sei, eu pesquisei, eu vi.
Olha, meu marido sabe, meu marido entende. Meu marido é uma referência intelectual, é uma referência física. Meu marido, ele não fica dizendo, olha, eu estou com preguiça de pôr, estou cansado de pôr o lixo lá para fora. Hoje eu estou cansado, eu não consigo pôr o lixo. Não, cara, tu é forte, tu é físico, tu tem um físico bom, tu vai na academia, tu se prepara, tu não está fraco, né? E também espiritualmente, né? Que é um tema também que poderia estar só fazendo podcast sobre isso, essa figura do homem. É a figura espiritual, é ele que abençoa, é ele que traz a bênção para casa. Ah, quer dizer que a mulher não abençoa? Abençoa, mas ele tem essa responsabilidade. Né? E ele deveria estar usando essa responsabilidade. A casa é a responsabilidade dele. É que a gente fala assim, Adão, quando é chamado, é porque a casa dele não estava com problema. E Deus chama Adão. E quando Jesus vem para ficar no lugar desse Adão. Esse homem falhou e veio outro homem, olha, outro homem que tem sucesso. Aí Deus olha para Jesus e fala: esse é um homem que eu espero que você seja. Tanto é que eu quero que você ame sua mulher como esse homem ama sua mulher, que é a igreja. Seja servidor como este homem. Este é um verdadeiro homem. Opa! Aí vamos atrás. É possível. Não é fácil, mas é possível. E Deus está aí dando capacidade para que a gente possa cada vez mais estar próximo desse modelo. Muito bom. Que legal. Eu acho que você apreciou tanto quanto eu, né? Eu estou aqui pensando já na próxima, porque há muita coisa que a gente tem que conversar e esse podcast, essa live em forma de podcast aqui, ela traz esse conteúdo para você. A gente vai voltar em breve aí com a nosso terceiro episódio, né? E eu agradeço você. Então, você que é líder do Ministério da Família, você que é pastor, você que é ancião de igreja, você que é sobretudo pai, né? Homem, né? Dê aí uma revisada nesse conteúdo, busque aprimorar um pouquinho melhor a sua performance, segundo o padrão de Deus. E seja feliz, porque Deus criou o homem e mulher para serem felizes. Deus instituiu a família para ser uma bênção, né? Não para ser um inferno, não para ser uma desgraça na vida das pessoas. Então, com esse pensamento, eu quero me despedir de vocês, não é? Quero agradecer aqui ao Augusto por estar com a gente, não é? É um parceirão meu aí que eu tenho um carinho muito grande e a gente tem caminhado juntos aí há um bom tempo, né? Em vários eventos, vários momentos. E eu tenho aprendido muito, tenho crescido muito também. E muito obrigado, Augusto, pela sua parceria aqui com a gente, tá? E eu quero convidar Obrigado também você, pelo então, convite. Prazer estar aqui. eu quero te agradecer e pedir que você, então, abençoe aí, não só as famílias, mas os homens, que você coloque todos aí nas mãos de Deus. Pode fazer essa oração pra gente? Ok, então vamos orar. Querido amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama de filhos. O Senhor pede para que a gente chame o Senhor de Pai. Pai. E como Pai, o Senhor está cuidando para que o seu filho tenha o melhor. Que seu filho se desenvolva de acordo com os padrões que o Senhor tem para ele. E nós, como homens, Senhor, pós-pecado, desconfiguramos. Não temos um modelo adequado, um modelo que represente, que dignifique a Ti, Senhor. Mas o Senhor mandou o Teu Filho, veio aqui como homem para dar essa referência para a gente como homem. O que é ser um homem de verdade. Nos capacita, Senhor, a buscar em Cristo esse modelo, a buscar na Tua palavra um modelo. E não só ouvir a palavra, mas também colocar em prática, porque temos certeza que ao colocar em prática, nós vamos ter uma família mais tranquila, mais feliz, mais harmoniosa. Nos capacita, Senhor. Apesar das nossas dificuldades, temos certeza que o Senhor está do nosso lado, tentando nos capacitar. Abençoa cada homem que está ouvindo isso, abençoa cada família, e é em nome de Cristo, pelos méritos dele, que morreu, para que a gente possa, de fato, aprender, Senhor, a sermos melhores homens. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Valeu. Um ótimo abraço. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.